da lesão, mais uma de Ferreira no São Paulo. Tem também novidades sobre Edinaldo e a CBF, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, aceitou a decisão do Tribunal de Justiça de afastá-lo e desistiu de recorrer da decisão. Ele havia entrado recentemente com 2 recursos na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, tentando reverter essa decisão, mas de forma pra lá de esquisito, o Edinaldo aceitou a derrota e está fora da CBF. Tem coisas que só acontecem com a Confederação Brasileira de Futebol e os demais integrantes ligados a federações de estados do país. Confesso que não tem nenhuma justificativa lógica para o Edinaldo, que batalhou tanto para ser presidente, aceitar agora a derrota. Mas isso já estava evidente durante o fim de semana, quando até o presidente da Federação Baiana, que é seu concunhado, acabou por aderir à chapa que foi registrada para a eleição do Samir Chaut. Tem um contato que por trás de todo esse movimento está Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal e o homem mais forte quando o assunto é futebol brasileiro. O Edinaldo, em sua nota para justificar o fim desses processos, disse o seguinte, abre aspas, a decisão foi tomada pelo profundo desejo de restaurar a paz no futebol brasileiro e, sobretudo, a serenidade de sua própria vida familiar, que tem sido abalada por equívocos públicos, interpretações distorcidas e insinuações injustas, maledicências e criminosas, orquestradas e coordenadas por diversos grupos que nunca se contentaram com o fato de o futebol brasileiro ter rompido com oligarquias. No final das contas, o que é certo é que Samir Chaut será o novo presidente da CBF, ele é candidato único e a eleição está marcada para o próximo domingo. Nessa segunda-feira, inclusive, Samir esteve na CBF e se encontrou com a Comissão Nacional de Clubes. Hora de falar sobre o São Paulo, mas especificamente de Ferreirinha, atacante que se machucou de novo e só volta a defender o tricolor depois do Super Mundial de Clubes, torneio que vai parar o Brasileirão entre 12 de junho e 12 de julho. A confirmação da lesão do Ferreira foi feita pelo São Paulo nessa segunda-feira. Ele volta a sofrer com um problema na planta do pé esquerdo, algo que já o afastou nos tempos de Grêmio. Existe a preocupação com o grau dessa lesão, com o fato dessa lesão poder ser agravada, até por isso ele não enfrentou o Grêmio e é desfalque certo nos 5 próximos jogos. Contra Náutico pela Copa do Brasil, Mirassol, Campeonato Brasileiro, Tajeres, Libertadores da América, além de Bahia e Vasco pelo Campeonato Nacional. Ferreira, que virou titular absoluto e tem 22 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada. Ainda sobre o São Paulo, Marcos Antônio teve constatado uma lesão muscular na coxa. Não foi divulgado o grau dessa lesão, mas o que se sabe é que ele não enfrenta o Náutico pela Copa do Brasil nesse meio de semana. Já Lucas sofreu um entorse no tornozelo e faz tratamento para que esteja à disposição do técnico Luiz Ubeldia. Bora responder agora se Zampedri, centroavante de 37 anos de idade, argentino e naturalizado chileno, pode virar reforço do São Paulo. Essa especulação surgiu durante o fim de semana, depois que o jornalista Valentim Furlan trouxe a notícia. Vários são paulinos se questionando, perguntando se seria interessante, se esse poderia ser o substituto para o Caleri, que só volta a jogar na próxima temporada. O Zampedri tem 37 anos, atua pela Universidade Católica e joga no Chile desde 2020. Temporada atual de 14 jogos e 6 gols, centroavante típico, de pouca movimentação, mas aquele cara que põe a bola para dentro do gol. Contrato até dezembro desse ano, o que poderia facilitar uma chegada dele para a próxima temporada. Antes de gravar esse vídeo, consultei 2 fontes do Departamento de Futebol de São Paulo, ambas asseguram que o Zampedri não faz parte dos planos. São Paulo nem está decidido a contratar um centroavante. Ainda está avaliando os prós e contras. A avaliação é de que o André Silva tem dado conta do recado e que o Jean Francisco merece mais minutos. Até por isso o São Paulo não tem uma posição formada. Vale a pena investir na contratação de um centroavante ou não? O Zampedri seria uma alternativa a ser estudada se o São Paulo decidir pela contratação de jogador. Vale lembrança também de que o Valentim Furlan já havia dito recentemente que o Carlão, da Ferroviária, atacante, centroavante de 32 anos, e o Medina, zagueiro de 23, também da Ferroviária, interessam ao São Paulo. O que ocorreu foi que a Ferroviária sugeriu os nomes ao São Paulo, até pela boa relação que tem do Juliano Bertolucci, que é o dono
da SAF da Ferroviária com o São Paulo, mas o tricolor agradeceu a sugestão e recusou os dois nomes. Hora de falar sobre a primeira lista de convocados de Carlo Ancelotti. Calma, ela ainda não foi anunciada, mas durante a semana passada, Carlo Ancelotti, Juan e Rodrigo Caetano fecharam uma lista larga, com mais ou menos 50 nomes. E no sábado, todos os clubes que tiveram jogadores nessa pré-lista foram avisados. E aí, aos pouquinhos, vão surgindo nomes de atletas convocados ou pré-relacionados entre clubes de futebol no Brasil. A lista final sai na próxima segunda-feira. Serão 23 convocados para os jogos de eliminatórias contra Equador e também Paraguai. Os nomes que a gente sabe que fazem parte dessa primeira lista, ainda não definitiva, são 10 atletas, pelo menos até agora, que atuam no Brasil, sendo 6 do Flamengo. Lateral direito Danilo, também lateral direito Wesley, zagueiro Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandro, meio-campista Gerson e atacante Pedro. Os outros 4 atletas que atuam no Brasil, e a gente já sabe que também estão nessa primeira pré-lista: Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, Oscar, meio atacante do São Paulo, para minha grande surpresa, Neymar, atacante do Santos, e Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Lembrança justíssima para completar, importante lembrar que a lista definitiva dos 23 sai na próxima segunda-feira, quando também Carlo Ancelotti será anunciado e oficializado como técnico da seleção. Hora de falar sobre Samir Chauti, que é o novo presidente da CBF. Pelo menos o candidato já fala como presidente. Participei nesse domingo do Domingol com Benja, programa da CNN Esportes, que recebeu como um dos convidados o Samir Chauti. Na teoria, ele é só um candidato, que registrou a sua candidatura nesse domingo. Mas o Samir Chauti já fala como presidente, até porque ninguém vai conseguir registrar uma candidatura contra ele. Para você registrar sua chapa, você precisa do apoio de pelo menos 8 federações e 5 clubes. Só que o Samir já tem o apoio de 25 das 27 federações, as únicas exceções são a Federação Paulista e também a Federação do Mato Grosso. Até por isso o Samir já fala como presidente. Entre outras coisas, ele banca a manutenção e a contratação do Carlo Ancelotti, assegura que fará pequenas mudanças no calendário para não perder os estaduais, mas talvez mudando um pouquinho a fórmula. Assegura que vai ser a favor da criação e da fomentação da Liga de Clubes, também garante que é radicalmente contrário à camisa vermelha na seleção brasileira disputando Copa do Mundo. Só para completar, Samir Chauti tem 41 anos de idade e é filho do presidente da Federação de Roraima. Nos últimos 40 anos, o Samir assegura que fará da CBF uma entidade mais transparente e mais descentralizada. Nicola, convido o Casares para uma live para falar da obra do Morumbi. Leandro, o convite para o Casares já foi feito e refeito algumas vezes, tá? Imagino que ele esteja aguardando o melhor momento para falar. E o melhor momento é quando o time estiver melhor, né? Mas o que eu posso até trazer uma novidade sobre a reforma no Morumbi. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, não vou identificar de qual departamento, para vocês não saberem de que eu estou falando. Mas essa pessoa falou: Nicola, porque na semana passada surgiu a notícia de que a W Torre havia entregue ao São Paulo, enfim, um projeto para a reforma do estádio, né? E que a construção, deixa eu só arrumar um negócio aqui, dar uma limpadinha aqui, ó. Isso, agora ficou melhor. E de que a reforma custaria, com a cobertura, R$1,5 bilhão de reais. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, falou: Nicola, esse assunto é batido, não há nenhuma novidade sobre o tema. Eu falei: mas tá bom, mas me explica se é viável, se essa ideia pode ir para frente. E o que a pessoa falou Nicola, depois dá uma olhada sobre quanto o Morumbi tem garantido de receita para o São Paulo. No papo com o Amir Somoge, na última segunda-feira, o Amir chegou a mostrar um slide. Depois eu até vou pesquisar para fazer um vídeo bem bacana sobre o tema. Mas a verdade é que o Morumbi se tornou uma baita fonte de receita para o São Paulo. Muita grana. E se você aceita reformar o estádio, além de todas as concessões que você precisa fazer para a W Torre, para que a W Torre vá buscar no mercado até R$1,5 bilhão de reais, valor absurdo, ainda tem essa questão de fechar o Morumbi, onde o São Paulo fatura com bilheteria, e a grana é alta, com sócio-torcedor, com camarotes, com aluguéis, com shows, enfim, tem muita grana em jogo, tá bom? Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo, afirmando se o São Paulo recusou proposta do CSKA mesmo. Nem teve proposta, tá? Então, assim, o São Paulo alega que nem teve proposta do CSKA. Isso é uma informação importante.
Ao longo da semana foi divulgado que o CSKA prepararia uma oferta que poderia chegar a 15 milhões de euros, né? 10 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Mentira, nem teve proposta, tá? Beleza. Outra coisa. Deixa eu contar uma. Estava conversando hoje com uma pessoa que manja muito de futebol de base, até porque ela trabalha para um clube do exterior. Então, a missão dela na América do Sul, nem só no Brasil, mas na América do Sul, é monitorar os principais jogadores e tal, tentar identificar opções boas, né? E na coletiva que o presidente do Corinthians concedeu hoje, o Augusto Melo, ele contou que recusou recentemente uma proposta de 14 milhões de euros por um atleta da base que ainda nem chutou uma bola profissionalmente. Mandei mensagem para essa pessoa que manja muito de futebol de base, porque ela está aqui com a missão de acompanhar os atletas. E essa pessoa disse que desconfia totalmente dessa informação, até porque, segundo ela, o Sub-20 do Corinthians é um dos piores da história. O time, ele até me mandou a classificação no campeonato. O time do Corinthians hoje no Brasileiro Sub-20 é o 15º, tá? 2 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time é muito ruim. E o Sub-17 está começando agora. E essa pessoa ainda acrescentou que o principal jogador do time, que era o Denner, o principal joia da base do Corinthians, que era o Denner, já foi vendido para o Chelsea e se muda quando completar 18 anos de idade. Enfim, mas chegando, vocês vão mandando as perguntas, a gente vai repassando para assuntos para tentar descobrir as novidades. Novidades sobre o FIDIC do São Paulo e do Grego. Em relação ao Grego, só deveremos ter novidades no segundo semestre. Muita questão burocrática para ser resolvida, tá? Muitos pormenores. Muita coisa precisa ser trabalhada, enfim, essa é a grande verdade. Sobre o FIDIC, nessa semana, vocês me perguntaram sobre o tema. Peraí, vamos continuar lendo aqui as mensagens. Sobre o FIDIC. Então, vocês tinham me perguntado sobre o FIDIC ao longo da semana e eu fiquei de pegar essa resposta, né? Foi a pergunta do canal do Luiz. Nicola, quanto São Paulo já arrecadou com o FIDIC? A resposta de uma pessoa do São Paulo que toca diretamente essa questão, 130 milhões na cota sênior, tá? Sinceramente, não sei qual a diferenciação entre cota sênior e outras cotas, mas a verdade é que foi essa a resposta que me foi passada, tá bom? Renovação do Alan Franco. Tem novidade? Vi na internet que não anda por dívida do São Paulo com empresários. Esse é mais um problema, Ninja. Foi até o pessoal do UOL quem trouxe essa informação. Eu havia contado sobre a dificuldade do São Paulo em renovar com o Alan, né? Tem a questão do salário, tem a questão da luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. Os empresários estão pedindo valores altos para essas duas situações, mas além disso, o São Paulo também não pagou a comissão quando da vinda do atleta do futebol dos Estados Unidos para o Brasil. O Luan do São Paulo dizem que está treinando bem. Poderia jogar contra o Grêmio? Será que ele volta a ser relacionado? Emerson, a informação que eu tenho é de que lá atrás, quando decidiu reintegrar o Luan, o São Paulo fez isso não porque pretendia utilizá-lo, mas porque não queria que ele entrasse na justiça movendo um baita processo contra o tricolor, tá? A partir daí, o que se tem de notícia é de que ele perdeu 7 quilos, de que é esforçado, treina bem, mas eu não estou botando muita fé nessa história não, tá? E qual é a verdade que o São Paulo vai recusar a proposta do CSKA pelo Mendes? Quem que é o Mendes? Não, porque não seria do Mendes, né? CSKA, a proposta foi pelo Alves. Deixa eu ver aqui, ó. São Paulo decidiu recusar proposta do CSKA, Matheus Alves. Deixa eu printar isso aqui, ó. E vou repassar para uma fonte São Paulina. Assim que tiver a resposta, já... Isso aqui é verdade. Rafael Souza, houve traição das federações com o Edinaldo Rodrigues. Todos apoiaram ele na sua reeleição. Rafael toca num ponto super importante. CBF é um caos. 2 meses atrás, Edinaldo Rodrigues foi reeleito presidente da CBF por unanimidade. As 27 federações, os 20 times da Série A e os 20 times da Série B apoiaram a reeleição do Edinaldo. Nem existia um candidato de oposição. 2 meses depois,
E horas após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastar o Edinaldo em caráter provisório e liminar, 19 federações se articularam e assinaram um manifesto pedindo transparência e renovação no futebol brasileiro, indicando que em breve anunciariam apoio a um outro candidato, tá? Esse candidato se chama Samir Chaud, ele é médico, tem 41 anos de idade e acaba de ser eleito presidente da Federação de Roraima. A história da família do Chaud é uma coisa que tem a cara da CBF. O Chaud acabou de se tornar presidente da federação, mas já está cogitado para se tornar presidente da CBF. Cargo que deve render mais ou menos R$700 mil por mês por baixo, entre salários da CBF e também da Conmebol. O Chaud é filho de alguém que ficou por 40 anos como presidente da Federação de Roraima. E, ao que se sabe, não temos nenhum time expoente em Roraima, né? E não é que agora, momento ruim, a coisa não está boa, mas em outros momentos já foram vários times potentes, de história. A verdade é que o Samir Chaud é filho de alguém que, à frente da Federação de Roraima, não conseguiu fazer um time ser competitivo. E é esse cara que os caras querem eleger para presidente da CBF. Enfim, é a velha politicagem falando mais alto. Eu sei que o Reinaldo Carneiro Bastos, que é presidente da CBF, da CBF não, da Federação Paulista, também trabalha para se lançar candidato, tá? Mas existe uma chance real de o Edinaldo conseguir reaver o lugar ou contando com a ajuda do STF, no caso do Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, tá bom? Que história é essa de Jorge Jesus no São Paulo, tricolor da nata? Não acredita nisso não, tá? A fase do Zubeldia já foi melhor, também já foi pior. Os caras não morrem de amor por ele no Morumbi, nem no CT, mas os caras entendem que o Zubeldia é um mal necessário diante da condição financeira do São Paulo. O tricolor hoje tem mais ou menos R$5 milhões de multa para pagar se demiti-lo. E não há dinheiro no São Paulo. A situação financeira do tricolor é muito grave. Até por isso, os caras devem continuar com ele. Jorge Jesus, que está disponível no mercado, especialmente depois de não ser contratado pela CBF, ele vai ficar à disposição de clubes brasileiros, mas certamente vai querer chegar com um salário altíssimo e com um projeto de muita grana. O Jean Gomes escreve: Nicola, boa noite, tudo bem? Novidade sobre o FIDIC, respondi, né? E sobre o grego. Pelicano e Ale Oliveira na ESPN era monstro, a gente se divertia bastante, isso eu posso assegurar para vocês. O São Paulo já fez proposta para renovar com o Luca, é urgente, já. E aí vou tocar num ponto em que eu concordo com o Leonardo. Eu não sei qual que é a dificuldade dos clubes de futebol, especialmente do São Paulo, de monitorar os atletas que têm potencial e cujos contratos estão perto do fim, ou que têm cláusulas esquisitas. E eu vou citar 3 exemplos. Lucas Ferreira, Alan Franco e o Luca. O Luca é tratado como uma promessa do São Paulo há muito tempo. Está desde os 11 anos de idade na base do tricolor, agora com 17 se tornou o jogador mais jovem a marcar gol no time de cima. E ele marcou o gol logo na estreia. Ele entra aos 39 do segundo tempo e ainda assim consegue fazer o gol do empate que garante a classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Como é que o Lucas sobe para o profissional tendo contrato até junho de 2026? Ou seja, ele está basicamente a 1 ano do fim do contrato. O São Paulo se arrisca demais. Nicola, mas ele tem uma história no clube, verdade, mas e se aparece um outro clube com proposta, e se daqui a pouquinho ele não renova o contrato? Parece que o São Paulo não aprende, com vários exemplos do próprio São Paulo, do Éder Militão, do João Schmidt, do Marquinhos Cipriano, de jogadores que saíram de graça ou quase de graça, porque o São Paulo demorou para renovar o contrato. O Lucas Ferreira sobe para o time principal e começa a ser utilizado ganhando R$20 mil por mês. O problema é que a multa em território nacional, quase sempre, ela é calculada pelo salário vezes 2 mil. Então a multa do Lucas Ferreira era de R$40 milhões. O Cruzeiro, o Bahia e o Palmeiras se prontificaram a pagar a multa para levar o jogador. Acontece que o Lucas acabou optando por renovar o contrato com o São Paulo, mas correu-se um risco desnecessário. Em relação ao Alan Franco, desde o ano passado, assim que o Zubeldia chega, está muito claro que o Alan Franco era o melhor zagueiro do São Paulo, era o mais confiável, zagueiro de qualidade, mesmo sendo baixo, de bom jogo aéreo, ótima saída de jogo, no 1 contra 1 ele é muito forte. Cara, como é que você deixa para renovar no último ano de contrato
E agora, por mais que o Palmeiras e o Cruzeiro não possam admitir publicamente, eles têm interesse no jogador. E o São Paulo vai pagar mais caro para renovar, se é que vai conseguir a renovação do contrato. Enfim, são coisas que se repetem, especialmente no São Paulo, que parecem de difícil compreensão. Fala família, ficamos aqui com aquele estilo de notícias do maior clube do Brasil. Chega aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para não perder conteúdo nenhum, valeu? Vamos ficando por aqui, um grande abraço no seu coração, não sei o que mais, até o próximo vídeo. Vamos que bora, vamos com tudo, vamos embora pra cima, porque o São Paulo é o maior clube do Brasil, tá ligado? E é isso, vamos junto.